Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Núbia. Boa noite, Fábio, com tela. Boa noite. Vocês estão bem, gente? Sim, professor. A cabeça da Núbia diz que sim, a linguagem corporal diz que não, mas tudo agora diz que sim, paralelamente, não se sabe. Bem ou não está bem, Núbia? Tô bem cansada. Cansada. Mas até agora eu tava, ó, estudando, Ah, mas bora lá. tá estudando o Seguir, quê? Constitucional ou outra matéria? civil. Pegar firme, né? Que há de se fazer. Tem gosto para tudo nesse mundo. Não, mas civil é legal, eu gosto de civil também. Então eu falo zoando, Uhum. mas eu gosto do direito como um todo, de coração. Gente, bom, boa noite para vocês, bom revê-los novamente. Eu agradeço aí pela compreensão de nós começarmos alguns minutinhos mais tarde, porque eu dou as primeiras aulas ali em uma turma presencial e daí corro, faço aqui meu lanche para poder entrar aqui na aula. Então, obrigado aí pela compreensão de vocês. Hoje a gente começa, não, a gente termina, né, um tema. Hoje a gente conclui controle de condicionalidade. Essa é a nona aula sobre controle de condicionalidade, essa que é a verdade. Então, nós começamos vendo as noções preliminares de controle de condicionalidade, vimos a distinção entre o controle difuso, o controle concentrado e, por fim, quando nós afunilamos mesmo para o controle concentrado, nós começamos a trabalhar as ações próprias do controle concentrado. Daí vimos a ADI, vimos a ADC, a ADPF, a ADO e nos brinda agora, por fim, a chamada representação interventiva ou ADI interventiva. E vocês vão perceber, se é que já não se lembram, que não é nada de novo debaixo do sol, considerado o que nós vimos nas primeiras aulas, quando nós estudamos intervenção federal, né? Quando nós estudamos ali intervenção federal, que fica localizado entre o artigo 34 e o artigo 36 da Constituição, nós descobrimos que, em determinadas circunstâncias, os entes federativos podem perder a sua autonomia. A regra é que os Estados-membros, e o Distrito Federal se inclui, têm autonomia, mas em algumas hipóteses pode ser que a União faça a intervenção, a União intervindo no Estado-membro ou mesmo a intervenção do Estado em seus respectivos municípios. E na ocasião nós aprendemos, e pode ser que eu já tenha mencionado isso aqui em aulas próximas, talvez até ontem mesmo eu já tenha feito menção disso, então fica aqui reiterando, porque a gente ontem já começou a falar sobre representação interventiva. Nessa situação de intervenção federal, ela pode se dar por espontaneidade do presidente da República, então tem a intervenção espontânea. Sempre a intervenção vem como um decreto presidencial, diga-se de passagem, e esse decreto presidencial ele pode ser espontâneo, tá? Decreto espontâneo do presidente da República, intervenção espontânea. Pode essa intervenção se dar por solicitação, então o Poder Legislativo, alguma parcela do Poder Executivo solicita ao Executivo Federal, por exemplo, que faça a intervenção. E aí o presidente, nesse caso, pode decidir pelo sim ou pelo não, pela intervenção ou pela não intervenção. E há a intervenção por requisição, e essa vem do Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário se sente violado de alguma forma, ele pode pedir ou melhor, requisitar que o Executivo decrete a intervenção. Então, três espécies de intervenção. Intervenção espontânea, o presidente da cabeça dele percebe que há alastro para fazer algo assim, por solicitação, e aí o presidente escolhe se sim, se não, e por requisição. E essa sim, a requisição é obrigatória. O decreto interventivo, nesses casos, é obrigatório. E uma quarta espécie de intervenção, e essa sim é a espécie que nós adentramos agora para o nosso estudo, é a intervenção que se dá mediante provocação do PGR, Procurador-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal.
percebendo que lei federal não tem sido cumprida, não tem sido executada em determinado ente da federação, percebendo que os chamados princípios constitucionais sensíveis, previstos no artigo 37, inciso 4, não têm sido cumpridos, em circunstâncias assim, pode ser que o STF entenda, mediante provocação do PGR, que é o caso de fazer a decretação. Né? E se o STF assim entender, o presidente será obrigado a decretar. Como se dá esses desdobramentos, essas nuances, é o que veremos aqui na sequência. Então, o primeiro ponto que a gente já mencionou é que os entes federativos, eles têm autonomia. Os entes federativos têm autonomia. Tem soberania, é o Estado, né? A República Federativa do Brasil tem soberania, mas todos os Estados-membros têm autonomia. E essa é a regra. Porém, em determinadas circunstâncias, excepcionalmente, a União pode intervir nos Estados-membros, Distrito Federal e mesmo nos municípios localizados em territórios federais, e equivale a esse apontamento. O Distrito Federal, ele não pode ser dividido em municípios, mas eventualmente, se nós tivermos um território federal, nós não temos, mas se eventualmente tivermos um território federal, que é uma descentralização político-administrativa territorial, né, da União, nesses casos, o território pode ser dividido em municípios, e nesse caso, a intervenção no município pode ser federal. Mas nos outros casos, a intervenção da União se dá ou nos Estados-membros ou no Distrito Federal. Para intervir nos municípios dos Estados-membros, se trata de intervenção estadual e não de intervenção federal. Certo? É o que consta aí da tela de vocês. Função do Poder Judiciário. O que faz o Poder Judiciário nessas circunstâncias? Nós estamos no contexto do controle de constitucionalidade e nós nos habituamos com a ideia que fazer controle de constitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade corresponde a nulificar um ato ou lei normativo, ou um ato ou lei, né? Uma lei ou ato normativo. Porém, no caso da representação interventiva, não é esse o objetivo. No caso da representação interventiva, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele não vai nulificar algo, uma lei ou ato normativo. O que ele vai fazer é apurar, verificar se aquilo que o PGR trouxe para ele avaliar, se merece intervenção ou não merece, o Supremo vai avaliar se essa é o caminho constitucional, se a Constituição foi violada ou se não foi violada, se deve ter intervenção federal ou se não deve ter intervenção federal. Não cabe ao Judiciário nulificar ato, nulificar lei, né? Não é esse o objetivo. O que o Judiciário faz é apurar os pressupostos para a posterior decretação interventiva do Poder Executivo. E se ele entender que é o caso, obrigatoriamente o chefe do Poder Executivo terá que decretar. Né? Então, enquanto a função do Poder Judiciário é avaliar se a provocação do PGR é legítima ou se não é, a função do Poder Executivo é decretar a intervenção fundamentada nos termos da decisão do Poder Judiciário. Então, quem está fundamentando essa intervenção não é o Executivo. Ao Executivo cabe cumprir, ao Executivo cabe decretar. Quem avaliou se essa é a medida certa ou não foi o Supremo Tribunal Federal. E aí, na sua tela, você vê com facilidade essas fases. Então, nessa primeira fase, a fase jurisdicional, é o PGR representando, né, representação interventiva, junto ao STF, para que o STF determine que o presidente, que o chefe do Executivo, faça a intervenção no Estado-membro. Se o STF entender que isso deve ser feito, o que o STF determinará em sua decisão é uma requisição, não é uma solicitação, não está pedindo para o presidente da República decretar. Ele está determinando, ele está requisitando que o presidente da República decrete a intervenção. E numa situação assim, o presidente da República ele vai inicialmente tentar uma intervenção branda.
né? A fase 2. Se ele percebe que suspendendo o ato que tá implicando em violação à Constituição, aos princípios constitucionais sensíveis, à lei federal, enfim, se a mera suspensão desse ato resolve o problema, então morreu aí, acabou aí, e não precisa de controle político. Eu não preciso mandar o decreto presidencial lá para o Congresso Nacional avaliar se é o caso de intervenção ou se não é o caso de intervenção. Por quê? Porque a intervenção branda já resolveu o problema. Por outro lado, se for necessário avançar para a fase 3, se for necessário avançar para uma intervenção efetiva, com interventor, com área de domínio, de ocupação, enfim, pegando mesmo as rédeas daquele Estado-membro, seja no todo, seja em alguma de suas pastas, nesse caso, essa intervenção, que é efetiva, ela será necessariamente objeto de controle político pelo Congresso Nacional, e esse controle deve ser feito em 24 horas. Caso o Congresso esteja em recesso, eles serão convocados para comparecer mesmo assim, extraordinariamente, para decidir, porque afinal de contas, intervenção federal é algo muito sério, muito grave. Eu estou retirando a autonomia do Estado-membro. E, de certa forma, isso fragiliza a federação, que depende da autonomia dos Estados-membros para funcionar tal como é. Então, quando isso acontece de fato, quando isso acontece efetivamente, daí intervenção efetiva, será sim o caso de se estabelecer controle político. Representação interventiva federal. O que implica, né, o que determina, o que abre margem para essa representação? Uma das hipóteses é quando se viola princípios constitucionais sensíveis. Estão aí previstos na Constituição. A representação, como a gente já se deu conta, do Procurador-Geral da República, vale aqui frisar esse 36, terceiro, primeira parte, não é onde estão arrolados os princípios constitucionais. Se eu não me engano, depois você dá uma olhadinha no texto, é onde menciona a possibilidade de representação pelo PGR. Os princípios constitucionais sensíveis, que como o Fábio nos lembrou lá na aula sobre intervenção federal, esses sensíveis é uma invenção do Ponte de Miranda, não é isso, Fábio? Então, tem os princípios constitucionais, a palavra sensíveis não está no texto da Constituição, mas Ponte Miranda entendeu que, de fato, eles são matérias sensíveis, que precisam de um cuidado especial, e, quando violadas, pode abrir possibilidade para representação interventiva vinda do Procurador-Geral da República, que, como vocês sabem, é o chefe do Ministério Público da União. Quem vai dar o provimento ou não dessa representação é o Supremo Tribunal Federal, que é o legitimado para todas as outras ações próprias do controle de constitucionalidade concentrado, pelo menos aquelas que têm por referência a Constituição Federal, né, que tem por norma parâmetro a Constituição Federal. E a decretação dessa intervenção é do presidente da República. Então, temos aí o objeto da representação interventiva, agora sim, previsto no artigo 34, inciso 7º, os princípios sensíveis, segundo Pontes de Miranda, lembrança muito bem mencionada pelo doutor Fábio Agrem, né? Artigo 34, inciso 7º, diz o seguinte: os princípios constitucionais sensíveis. Primeiro, lei ou ato normativo que viole princípios sensíveis. Omissão ou incapacidade das autoridades locais para assegurar o cumprimento e preservação dos princípios sensíveis, a exemplo dos direitos da pessoa humana. Aqui é uma paráfrase, tá? Não é exatamente o texto do artigo 34, inciso 7º. Ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis. Ato administrativo que afronte os princípios sensíveis. Ato concreto que viole os princípios sensíveis. Se a sensibilidade da Constituição foi violada de alguma forma, abre espaço, porque vem aí o Procurador-Geral da República para fazer a representação interventiva. O que difere a representação interventiva? Olha, essa pergunta é boa, hein, Fábio? Essa pergunta é boa. Você que é constitucionalista convicto, quer dizer, é mais penalista agora, né? Lamentavelmente. Uma tristeza que eu levo, uma amargura que eu levo no coração. Os meus alunos aqui mais dedicados, Fábio e Nuber,
um é civilista e outro é penalista. Ninguém, né, se declarou constitucionalista, mas eu quero crer que Núbia professa um direito civil constitucional, da linha de Gustavo Tepedino, Daniel Sarmento, né? E quem sabe o Fábio também professa, porque afinal de contas não tem como um penalista não se amparar na Constituição. Não tem como um penalista não ser garantista, de não ser ligado aí ao Luigi Ferraioli. Não é isso, Fábio? Então, se não tivesse essas conexões, então eu me acalento, fica aqui meu desabafo, nessa altura da aula 35, eu me acalento, né, me conforto com essa abertura mínima que eles abrem para o direito constitucional. Mas essa questão aqui é o divisor de águas, tá, gente? É o que separa os meninos e as meninas dos homens e mulheres. E a pergunta é: o que difere a representação interventiva das demais ações diretas e declaratórias de constitucionalidade, de inconstitucionalidade? Qual a diferença? 5, 4. Passa para a nuvem, professor. Essa eu não sei, não. Essa é brabíssima, cara. Essa é brabíssima. E aí, Roberto? Não sabe, né? Realmente, essa é uma questão diferente, com a qual vocês não estão habituados. Em todos os casos que a gente viu, de ADI, ADC, ADPF e tal, o controle é concentrado, certo? E o controle concentrado é concentrado e abstrato, é ou não é? Não é abstrato? Porque o processo é objetivo, porque é norma por norma, certo? Concordam comigo? No caso da representação interventiva, embora o controle seja concentrado, ele o é em concreto. Perceberam? Se deram conta disso? Por quê? Porque está sendo um fato, de fato está sendo apurado, há partes nesse processo. Afinal de contas, o ente da federação que descumpriu os princípios sensíveis, que descumpriu a decisão, ele é parte, é ou não é? Então, embora se... Olha essa questão aqui, Osmar que vai fazer segunda fase inconstitucional. Se você jogar uma dessa, Osmar, viu Osmar agora há pouco entrando ali para assistir a aula de sociologia nos 2 últimos horários. Se você joga uma dessa lá, Osmar, nas suas dissertativas, o examinador chora. Sua prova vai vir úmida de emoção do examinador, porque isso aqui é diferente. Então, o controle concentrado, ele é na ADI, na ADC, na DPF, na ADO e na representação interventiva. Porém, nesse caso, o controle é concreto. E aí tem até um outro lance, para a gente dar mais um passo aqui, para vocês que são especialistas em constitucional, ainda que no paralelo. Se você for olhar, o controle concentrado, ele foi instituído no Brasil na década de 60. Antes tinha o controle difuso, já pela influência norte-americana. Mas a influência austríaca do controle concentrado só ficou instituída mesmo aqui no Brasil na década de 60. Tá certo, Fábio? É isso mesmo? Pois bem, só que se a pergunta do seu examinador, vocês dois lá na banca da magistratura, terceira fase, prova oral, se eles perguntarem quando que começou o controle concentrado no Brasil, imagina você voltar para o examinador e dizer assim, examinador, excelência, o controle concentrado abstrato ou concreto? Aí o cara desmonta. Porque o concreto, com a representação interventiva, é desde a década de 30, tá? Agora, o concentrado abstrato da influência austríaca, esse é da década de 60, salvo engano, 63. Eu estou aqui na mente 61 ou 63, mas eu acho que é 63 mesmo, pois aí vocês podem confirmar. Então, o que difere a representação interventiva das demais ações diretas e declaratórias de inconstitucionalidade? Que na representação interventiva, embora o controle seja concentrado, ele se dá em concreto e não em abstrato, como é o caso. Tanto é assim que quando o STF recebe a representação do PGR, ele não vai nulificar a norma,
Ele não vai fazer exame de norma por norma. O que ele vai verificar é se aquela situação, se aquele caso implica em violação dos princípios constitucionais sensíveis. Uma análise em concreto, é ou não é? Então, fica aí para vocês nunca mais esquecerem essa pérola do direito constitucional. Tá? Não é todo manual que fala sobre isso não, tá, gente? Isso aqui é uma pérola que vocês merecem. Tá? Vamos lá. Representação interventiva. Quem tem a competência? Supremo Tribunal Federal. Isso aí tudo vocês já sabem. Legitimado, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Legitimado passivo, afinal de contas, é concentrado, mas é em concreto. É o ente violador do princípio sensível. É o Estado de São Paulo, é o Estado do Piauí. É o ente federativo que violou e que se sujeita à intervenção. Procedimento. É possível indeferimento da inicial pelo relator, o que sujeita, obviamente, ao recurso, que a gente já sabe, já viu em todas as outras ocasiões. Desculpa. Que é o agravo, e é o agravo interno. E olha aqui o detalhe, não é a mesma lei da ADC, ADO e ADI, não é a mesma lei da ADPF, é uma lei própria para tratar aí da representação interventiva, que é a 12.562 de 2011. Tá? Outro ponto interessante que trata essa lei é que quando o STF é provocado pelo Supremo Tribunal, pelo Procurador-Geral da República, o STF, antes de decidir se vai ser necessário o decreto ou se não vai ser necessário o decreto, ele pode chamar os entes envolvidos para conversar, ouvi-los, resolver administrativamente e dizer, olha, será que você quer mesmo uma intervenção? Será que você não dá para resolver sem precisar da intervenção? E porque, de fato, a intervenção é um evento traumático para a federação. Então, é necessário evitar isso. Então, antes que de fato aconteça, abre-se aí um espaço para diálogo, para resolução administrativa mediada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse processo também é possível ter amicus curiae, perícia, audiência pública. Amicus curiae, você sabe, só lembrando, é o amigo da corte, né? Que subsidia, ali traz mais informações para a decisão da corte. Quórum para a instalação da sessão de julgamento, com o qual nós já estamos muito habituados. Precisa de quantos? Dos 11 para instalar, precisa de quantos, Núbia? 8. 8. E para julgar? 6. 6. Sabe tudo, Núbia, é um absurdo. Não é à toa que tem que ir para a segunda fase em civil. Não é para todas, gente. Não é para todos. A pessoa escolhe a segunda fase, salvo engano, com o maior número de peças. Ela diz assim, para mim tanto faz. Normal, padrão, estou habituada. Se tiver que passar, eu passo com difícil mesmo. Tem conversa. Tem gente que vem, eu vou fazer constitucional porque tem menos peças. Vou fazer tributário. Não é o caso da Núbia, certo? Guardem vocês. Porque a Núbia está na mesma linha de Bevilacqua, Miguel Reale, o próximo Código Civil, Núbia Cherad. O Código de 16 é do Bevilacqua, 2022, o Miguel Reale. Então, o próximo, né, nos idos aí de 2050, e Núbia ainda será uma intelectual já famosa, né, magistrada, reconhecida, de destacado trabalhos no meio jurídico, né? Então, ela Eu vai agradeço o elogio. Quem sabe capitanear. Oi? um dia eu chego lá, eu agradeço o elogio. Com certeza, com certeza. Então, a Núbia vai capitanear aí o próximo Código Civil, ou pelo menos uma reforma, né? Isso lá nessa época. Procedência do pedido, 15 dias para intervenção do chefe do Executivo. Então, o STF entendeu que tem que intervir. Cabe ao Executivo decretar a intervenção em 15 dias. Novamente aí as fases, tá, Fábio? Que a gente já entendeu isso aqui. Primeira fase, a fase jurisdicional, é o PGR representando no STF. O STF entendeu que tem que intervir mesmo,
15 dias para o presidente da República, que pode começar com uma intervenção branda. Se a intervenção branda resolver, não precisa de controle político. Se a intervenção branda não resolver, avançamos para a intervenção efetiva. Se for o caso de uma intervenção interventiva, aí sim tem controle político pelo Congresso Nacional em 24 horas. Se for um caso de intervenção do Estado no município, esse controle político é feito, obviamente, pela Assembleia Legislativa, que é a casa legislativa do ente federativo, né, do Estado-membro. Representação interventiva federal ainda, a decisão do STF, como nas demais, ela é irrecorrível e não é insuscetível de impugnação por ação rescisória. Esse conceito aqui a gente já está habituado, não está, Nobel? Porque nos outros é a mesma coisa. Chegou lá na ponta, é irrecorrível. E também não cabe ajuizar ação rescisória depois do trânsito em julgado no prazo de 2 anos. Né? Não cabe. A única coisa que costuma acontecer aqui, a única possibilidade é de quê? Embargos, né? Embargos de declaração, exatamente. Medida liminar, maioria absoluta, e aqui uma distinção. Para uma medida liminar em representação interventiva, a gente fala tanto que falando nas últimas 2 horas, começa a falhar. Para uma medida liminar em representação interventiva, depende-se de maioria absoluta do STF. Nas outras situações, a gente viu que o relator pode dar uma liminar, né? Mas nesse caso aqui, depende de maioria absoluta. A gente viu que essa representação interventiva, ela, na maioria dos casos, se dá porque o Estado-membro, o ente federativo, violou os princípios constitucionais sensíveis, artigo 34, inciso 7 da Constituição. Mas outra hipótese que abre margem para a representação interventiva é recusa à execução de lei federal. Se não está cumprindo lei federal lá dentro do Estado, isso também pode implicar em representação do PGR e, por consequência, em intervenção. Nos termos aí do artigo 34, inciso 6º, a União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Representação interventiva estadual e princípio da simetria. Assim como há intervenção da esfera federal na esfera estadual, há intervenção da esfera estadual na esfera municipal. E a Constituição também regra isso aí, observando-se, portanto, o chamado princípio da simetria, que é a simetria quanto ao objeto, competência, legitimidade ativa e passiva, procedimento, distribuição de funções com o executivo e o legislativo. Então, por exemplo, se o legitimado para representação, no caso, junto ao STF, é o PGR, quem será o legitimado no Estado e a quem se destinará a representação? Quem será o legitimado no Estado? O chefe do Ministério Público da União é o PGR. E quem é o chefe do Ministério Público Estadual? TGE, né? O? Procurador-Geral do Estado? Não. Procurador-Geral do Estado é ligado à Fazenda Pública. Agora, ao Ministério Público do Estado é o Procurador-Geral de Justiça. Então, tem o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, e tem o Procurador-Geral do Estado, que é o chefe da Procuradoria do Estado, que é responsável por correr atrás aí do pagamento de impostos. Em geral, é com isso que se trabalha. É uma carreira muito bacana, inclusive, a Procuradoria do Estado. Eu tive, inclusive, o privilégio de estagiar nos idos de 2008. Eu fiz estágio na Procuradoria-Geral do Estado. Ontem mesmo fiz menção disso em aula com a doutora Tânia Martins, né? Aprendi muitas coisas com ela, muitas coisas bacanas. 2008 foi essa oportunidade. Tudo bem. Controle de constitucionalidade abstrato nos Estados-membros. Do mesmo jeito que é possível
ajuizar ADI, ADC, ADPF em nível federal, também é possível fazer isso em nível estadual, certo? Agora, o ponto que se questiona é o seguinte: quando eu ajuizo uma ADI em nível estadual, qual é o parâmetro? Porque se o parâmetro em nível federal é a Constituição Federal, em nível estadual, a norma parâmetro vai ser Constituição estadual. Constituição. a Constituição Estadual. E quem vai julgar isso? Quem vai fazer esse controle de constitucionalidade? Desembargadores, né? E o desembargadores é quem? Que órgão é esse? Tribunal de Justiça. TJ? Gente, TJ. TJ, é. É que do jeito que você fala, parece uma coisa tão diferente. Deve ser pegadinha. Então, para não esquecer, tá, Fábio? Quando é em nível federal, quem faz o controle de constitucionalidade é o STF. Quando é em nível estadual, obviamente, quem faz é o TJ, o Tribunal de Justiça. Certo? Então, as regras aí. Somente leis ou atos normativos estaduais ou municipais poderão ser objeto de controle. O que pode ser objeto de controle lá em esfera federal? Lei ou ato normativo federal ou estadual, certo? Quando é ADI. E só federal quando é ADC. E aí, quando é ADPF, é o alcance amplo, o princípio da subsidiariedade. Agora, quando você vai fazer controle de constitucionalidade no TJ, e tendo por parâmetro a Constituição Estadual, não faz sentido você fazer controle de lei federal. Você concorda comigo? Então, o objeto possível de controle em nível estadual são leis estaduais e leis municipais. O que significa que o controle de constitucionalidade feito pelo TJ e o controle de constitucionalidade feito pelo STF podem se coincidir em algum momento. A respeito de que objeto? Lei estadual, né? Perfeito. Porque se em nível federal é lei federal ou lei estadual, em nível estadual é estadual ou municipal, então eles têm um ponto comum, que é a lei estadual. A lei estadual pode chegar no STF para ser avaliada sob o crivo da Constituição Federal, e a lei estadual também pode chegar no TJ para ser avaliada sob o crivo da Constituição Estadual. O parâmetro ou paradigma de confronto deverá ser a Constituição Estadual. Isso aí já está bem claro, né? Apesar de não fixar explicitamente os legitimados, é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Isso aqui, o pessoal adora perguntar isso, tá? Adora. Por quê? Porque se você pensa lá na esfera federal, quem são os legitimados? É um grupo grande, previsto no artigo 103, presidente, governador, mesa do Senado, mesa do Câmara dos Deputados, OAB, sindicato, uma galera, certo? E em nível estadual, você precisa necessariamente replicar os legitimados, observado o princípio da simetria em nível estadual? Não. A única regra que você precisa observar em nível estadual é que a pessoa, o órgão que tiver a legitimidade, que ele não seja um órgão único. Então, digamos, aqui no estado de São Paulo, o legitimado é o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, digamos. A única regra é que não seja apenas ele, que o rol tenha pelo menos mais um órgão que disponha de legitimidade. O órgão competente para o julgamento da ação pela via principal será exclusivamente o Tribunal de Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça Local. É ele que compete fazer o controle concentrado em nível estadual. Vocês lembram dessa ideia de normas de reprodução obrigatória? Lembra, né? Que é aquelas normas que estão presentes na Constituição e obrigatoriamente devem ser reproduzidas na Constituição estadual. E aqui tem um lance que é interessante. Eu já comentei com vocês, mas vale a pena a gente relembrar, que é o seguinte: no caso de uma lei estadual, né, por exemplo, pode ser que ela está sendo discutida no TJ, mas ela também poderia ter sido discutida no STF, tá?
porque é um objeto comum. E, além disso, o TJ, ao fazer a análise dessa lei, ele o faz tendo por referência a Constituição do Estado. Só que na Constituição do Estado tem uma série de normas que estão ali obrigatoriamente, porque elas são reproduções explícitas, assim, da Constituição Federal. Obrigatoriamente elas devem estar ali. Portanto, quando o Tribunal de Justiça faz esse controle de constitucionalidade, ainda que em nível estadual, o Tribunal de Justiça, na verdade, está fazendo controle, tendo por referência a Constituição Federal. E se ele tem por referência a Constituição Federal, eu estou dando para o Tribunal de Justiça a oportunidade de dar a última palavra sobre a Constituição Federal. Então, não pode acontecer. Como isso não pode acontecer, como é norma de reprodução obrigatória, abre-se a possibilidade de interpor recurso extraordinário. Então, chegamos com essa lei aqui até o TJ. O TJ fez controle de constitucionalidade. Ao fazer controle de constitucionalidade, ele usou a Constituição Estadual. Mas a norma da Constituição Estadual que ele usou, na verdade, é uma norma de reprodução obrigatória. Essa norma, originariamente, ela é da Constituição Federal. Então, para que o TJ não dê a última palavra sobre norma da Constituição Federal, é que a parte, caso não concorde com essa decisão do TJ, pode interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a fim de que o Supremo Tribunal Federal, avaliando a matéria, então dê a última palavra a esse respeito. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, embora chegue lá por intermédio de recurso extraordinário, o que sugere um controle difuso, né? Mas, na verdade, esse controle se dá em abstrato. Então, por mais que chegue lá pela interposição de recurso extraordinário, terá essa decisão efeito erga omnes para todos, não apenas inter partes, portanto, terá efeitos ex tunc, retroativos, efeitos vinculantes, ou seja, tudo que é próprio de um controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, né? E não apenas aquilo que seria próprio de um controle difuso, embora essa possibilidade de interposição de recurso extraordinário sugira isso. Normas de mera imitação, não. Então, veja, temos normas de reprodução obrigatória e normas de reprodução facultativa ou de mera imitação. Então, se o TJ fez controle de constitucionalidade, usou a sua Constituição Estadual, para fazer o controle, e essa norma que ele usou, ela está ali na Constituição facultativamente, poderia estar como não, então não tem abertura para interposição de recurso extraordinário para o STF, porque aquela norma não é de reprodução obrigatória, é uma norma de mera imitação. E aí vai caber à jurisprudência distinguir isso aí, né? Jurisprudência, doutrina, distinguir o que é de reprodução obrigatória ou o que é de mera imitação. Um ponto aqui interessante para vocês. Lei ou ato normativo estadual tem a possibilidade de análise simultânea junto ao STF e ao Tribunal de Justiça local, né? Porque se eu posso ir com ação abstrata junto ao STF, com lei estadual, e eu também posso fazer a mesma coisa no TJ, porque eles têm objeto idêntico quanto a isso significa que, simultaneamente, eu posso estar no STF e no TJ. E isso significa que é possível que STF e TJ cheguem a compreensões distintas. Então, quando eu estou com a simultaneidade, o que pode acontecer? O que ocorre se antecipadamente o STF declarar a inconstitucionalidade? Então, veja, a lei estadual está sendo apurada pelo STF e está sendo apurada pelo Tribunal de Justiça. Aí o STF foi na frente e declarou a inconstitucionalidade. Qual é a consequência para o processo que está correndo no TJ? Sendo pela extinção. É extinto, porque a lei está nula. Uma vez que a lei está nula, não tem mais objeto lá no Tribunal de Justiça estadual. O que ocorre se antecipadamente o STF declarar a constitucionalidade?
Está no STF e está no TJ. O STF diz, é constitucional. O que acontece no TJ? Segue o processo. Porque o STF declarou que é constitucional. Mas isso não significa que o TJ vai chegar à mesma conclusão. Nesse momento a minha tela está aí piscando para vocês, mas logo volta. Agora paralisou. Esperamos que volte. Voltou. Voltou. Muito bem. Então, nesse caso, o processo do TJ continua, certo? O que ocorre se antecipadamente o TJ declarar a constitucionalidade? O TJ declarou que é constitucional. O processo do STF vai parar por causa disso? Não. O processo do STF vai continuar. Inclusive, lá no STF pode se chegar à conclusão de que a norma é inconstitucional. E aí, sai arrastando tudo. O que ocorre se antecipadamente o TJ declarar a inconstitucionalidade? Aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. O que ocorre se antecipadamente o TJ declarar a inconstitucionalidade? Então, veja, está correndo simultaneamente no STF e no STJ. Aí veio o TJ antes e declarou a inconstitucionalidade. Morre o processo do STF? Porque, veja, se o TJ declarou a inconstitucionalidade, o que aconteceu com a lei? Foi declarada nula. Então, como que o STF vai continuar discutindo uma coisa que o TJ declarou nula? Só que aqui está o pulo do gato. Se isso que o TJ declarou nulo é uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, declarou nulo uma lei, tendo por referência, reformulando minha frase, declarou nula a lei, tendo por referência uma norma de reprodução obrigatória. Norma de reprodução obrigatória é originariamente de onde? Da Constituição Federal. Quem dá a última palavra sobre a Constituição Federal? O STF. Então, nessas circunstâncias, por mais que o TJ declare a inconstitucionalidade da norma, eu ainda posso procurar socorro no STF e dizer ao STF, declarou a norma inconstitucional, mas se valeu para isso de norma de reprodução obrigatória. E quem tem que dar a última palavra sobre norma de reprodução obrigatória é quem é você, STF, e não o TJ. Entendeu? O pulo do gato. Muito bem. Vencemos aí os nossos temas básicos de hoje. Caramba, gente, a gente terminou controle de constitucionalidade em 9 aulas. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Isso mereceria comemoração. Aceito convites. Tá? Fábio, Núbia, pessoal que vai assistir em algum momento. E terminamos em 2 semanas controle de constitucionalidade. Que despenca em OAB, despenca em prova de concurso. É um tema considerado por muitos complexo. Não pelo Fábio, pela Núbia, mas nós outros portais. Né? Muito bem. Vamos lá ver uma questãozinha. Só uma, para a gente fechar os trabalhos de hoje. O Estado Alfa, olha aqui, nossa, que questão de boa, 2018. O Estado Alfa deixou de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino o mínimo, uma observação à parte. Essas hipóteses do que é princípio sensível e do que não é, você só vai descobrir se você ler lá o artigo 34, 35, 36, tá? Precisa ler o texto da Constituição para você entender o seguinte: peraí, essa hipótese aqui, ela se dá mediante intervenção espontânea, é mediante solicitação, é mediante requisição ou é mediante provocação do Procurador-Geral da República? Você tem que destrinchar lá esses artigos. Muito bem, feita essa parte. O Estado Alfa deixou de aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências. À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e o questionam se
nessa hipótese, seria possível decretar a intervenção federal no Estado-alvo. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Entenderam o enunciado? Sim? Então, o que aconteceu aí? O Estado ele deixou de destinar os valores correspondentes ao ensino, à educação. Aí você se pergunta, quando um Estado deixa de destinar os valores relacionados a ensino, saúde, sei lá, isso implica em intervenção? Sim, implica intervenção. Mas aí você tem que se fazer outra pergunta. Essa intervenção, ela pode se dar espontaneamente? Ela depende de provocação do PGR? Esses anos precisa ser uma vez só resolve? Precisa ter pelo menos 2 anos? Tudo isso lá no texto da Constituição. Então, letra A. A intervenção federal da União no Estado alfa pode ser decretada ex officio. O que é ex officio? Vocês que são do 9º semestre, sabem o que é ex officio? No 3º semestre, eu precisei explicar. É o quê? Sem pedido, sem requisição de alguém. Exatamente, é espontaneamente. Né? Então, a intervenção federal da União no Estado alfa pode ser decretada espontaneamente pelo presidente da República. Pode o presidente da República fazer essa intervenção nesse caso descrito no enunciado? Ele pode intervir espontaneamente, mas não nesse caso. Né? Letra B de bola. A intervenção federal não é possível, pois, por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição que autoriza taxativo, não contemplando a situação narrada. O rol contempla a situação narrada no enunciado ou não? Contempla. Destinação de valores para o ensino pelo Estado, tem que destinar mesmo, senão cabe intervenção. Letra C. A intervenção da União no Estado alfa dependerá de requerimento do PGR perante o Supremo Tribunal Federal. É o caso? Está dentre as hipóteses que depende de provocação do PGR? Letra D. A intervenção federal não seria possível, porque a norma constitucional que exige a aplicação de percentual mínimo de receita na educação nunca foi regulamentada. Então, assim, se você lê o enunciado e você chega à conclusão de que o enunciado narra uma situação que abre margem para intervenção, então você já eliminou 2 assertivas. B e D. Aí você fica com A e C. Então, o que te resta? Saber se essa situação do enunciado, que você já concluiu que é caso de intervenção, ela se dá espontaneamente ou ela depende de provocação do PGR. É ou não é? E aí? Depende ou não depende? Depende de provocação. Depende Depende. de provocação. Depende? Vocês estão certos disso? Para a gente finalizar controle de constitucionalidade com chave de ouro? Posso perguntar? Valendo 1 milhão de... Ah, eu quero. Resposta correta. Parabéns, gente, parabéns. Com isso, nós completamos aqui os nossos trabalhos de hoje, graças a Deus, completamos controle de constitucionalidade. Amanhã começamos ações constitucionais, habeas corpus. E daí, na semana seguinte, a gente vai ver mandado de segurança, habeas data, ou seja, sai assim do fogo do controle de constitucionalidade para a suavidade dos remédios constitucionais. Mandado de segurança, habeas data, ação popular, mandado de injunção. Acho que mandado de injunção tem uma coisinha assim ou outra um pouco mais complexa quando a gente vê as posições concretista, não concretista, enfim. Haverá tempo para isso. Obrigado, gente, pela atenção, acompanhar aqui até depois das 10. E aí a gente segue amanhã, tá bom? Abraço para vocês. Tchau, tchau.